Pai, Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Ezequiel, capítulo 10. A visão das brasas de fogo. Olhei e eis que, no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhando a forma de um trono. E falou aos homens vestidos de linho, dizendo: Vai por entre as rodas até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesa dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem, e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, tomou dele e o pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Tinham os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, tinham as 4 a mesma aparência. Era como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas podiam ir em 4 direções e não se viravam. Quando iam para onde ia, a primeira seguiam as outras, e não se virava quando iam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, suas mãos, as asas e também as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. Quanto às rodas, foram elas chamadas girantes. Ouvindo eu, cada um dos seres vivos tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e do segundo, rosto do homem, e do terceiro, rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres vivos que vi junto ao rio Quebar. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra. As rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins levantaram as suas asas e se elevaram à terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. A aparência dos seus rostos eram como a dos rostos que eu vira junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto e eram os mesmos seres, cada um qual
andava para sua frente. Ezequiel capítulo 11. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, o qual olha para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens. No meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaias, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nessa cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela, e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: Fala, assim diz o Senhor, assim tendes visto, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade, e deles encheste as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os que vos matastes e largastes no meio dela são a carne, e ela a panela. A vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. Tirai-vos-ei do meio dela, e vos entregarei nas mãos dos estrangeiros, e executarei juízos entre vós. Caireis a espada nos confins de Israel. Vos julgarei e saberei que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no seu meio, nos confins de Israel, vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Pois não andaste nos meus estatutos, nem executaste os meus juízos. Antes fizeste segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Ao tempo que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaias. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os filhos de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra se nos deu em opressão. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que espalheis pela terra, todavia lhe servireis de santuário por um pouco tempo. As terras para onde foram, dize ainda: assim diz o Senhor Deus: hei de ajudá-los no meio dos povos, e recolherei das terras para onde forem lançadas, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhe-eis um só coração, um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, assim diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam. E a glória de Deus de Israel estava no alto, sobre eles. A glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito de Deus se levantou e me levou na sua visão à Caldeia para os do cativeiro, e de mim se me foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Ezequiel capítulo 12. O profeta descreve o cativeiro. Vem a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai à vista deles para o exílio e do lugar onde estás, porque para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que o entendam, ainda que eles são casa rebelde à vista deles, pois traze para sua rua de dia a tua bagagem de exílio, depois da tarde sairás à vista deles, como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali. À vista deles, aos ombros a levarás às escuras, a transportarás, cobre o rosto, para que não vejas a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel, como se me ordenou, assim eu fiz de dia. Levei para fora a minha bagagem de exílio. Então, à tarde, com as mãos, abri para mim um buraco na parede, às escuras, e saí, e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Pela manhã veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes assim diz o Senhor Deus. Essa sentença refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal. Como eu fiz, assim se lhes fará eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe está no meio deles, levará aos ombros a bagagem e às escuras sairá, abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre eles, e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei à Babilônia e à terra dos caldeus, mas não verás, ainda que venha a morrer ali. A todos os ventos espalharei, que todos os que para ajudarem estão ao redor dele, e todas as suas tropas desembainharei a espada após eles. Saberão que eu sou o Senhor quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Deles deixarei ficar alguns poucos escapos da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis
entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com ansiedade, e a sua água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada, e tudo quanto convém por causa da violência de todos que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação, e saberei que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que provérbios é esse que vos tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia? Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: farei cessar esses provérbios, e já não se servirão dele em Israel. Mas diz-lhes: os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a profecia. Porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira, no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. E veio-me ainda a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que se tem, este é para muitos dias. E ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor dos Exércitos. E damos uma parada por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até a próxima leitura, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém?